Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou conversar com a terceira série sobre o capítulo 7 de Química 1, beleza? Esse capítulo, galera, é o capítulo que vai ensinar a gente a distribuir os elétrons. Show? É o capítulo que vai começar a tratar sobre distribuição eletrônica. E para isso, não tem como a gente começar falando de outra coisa, que não seja o diagrama de Linus-Pauling, que é o diagrama que busca organizar os subníveis em ordem crescente de energia. Beleza? Essa aqui é a distribuição eletrônica mais básica de todas. É a primeira que a gente aprende e a partir dela a gente consegue chegar nas outras. O que é esse diagrama? Esse diagrama aqui é uma forma mnemônica, é uma forma para facilitar a gente de gravar a ordem crescente de energia dos subníveis, beleza? A forma de gravar a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, a gente tem aqui os subníveis escritos, beleza? Dispostos nessa forma aqui. E tem várias setas cortando os diagramas. Show? Então, essas setas indicam a forma que a gente tem para distribuir os elétrons em ordem crescente de energia dos subníveis. Isso quer dizer que a ordem crescente de energia dos subníveis é a seguinte: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s e assim por diante. É importante a gente lembrar também de quantos elétrons cabem no máximo em cada subnível. Lembra sempre, deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver, lembra sempre que no subnível S cabem 2 elétrons. No subnível P cabem 6 elétrons. No subnível D cabem 10 elétrons. No subnível S cabem 14 elétrons. Beleza? É importante lembrar também, galera, que isso aqui é no máximo. No máximo. Então, eu posso ter menos? Posso. Eu posso ter subníveis que não são preenchidos totalmente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio. Aqui, o hidrogênio tem um elétron. O hidrogênio tem um elétron no estado fundamental. Quando eu distribuo, vou começar pela ordem crescente de energia. Então, 1s, né? O primeiro subnível é 1s. Cabem quantos elétrons? Cabem 2. Mas eu tenho quantos? Eu tenho só um, porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, vai ficar 1s1. No caso do hélio, o hélio tem 2 elétrons. Então, vai ficar 1s e não cabem 2 no subnível S. Então, vai ficar 1s2. Agora, no caso do lítio, o lítio tem 3 elétrons. Então, eu vou começar 1s. No S cabem 2, então eu vou colocar 1s2, né? Então eu tinha 3 elétrons, mas já distribuí 2, faltam 1. E aí eu pulo para o próximo subnível da distribuição, que nesse caso aqui é o 2s. Então vai ficar 2s, como eu só tenho mais um elétron, 2s1. Então assim a gente distribui os elétrons por subníveis, beleza? Só seguir esse diagrama. Ah, professor, preciso decorar o diagrama? Assim, não é uma obrigatoriedade. Geralmente as provas vão te dar. Só que é interessante porque não é nada muito difícil, né? Tem até aqui a mnemônica para te ajudar. Vai do 1 ao 7, do 2 ao 7, 3 ao 6, 4, 5 e aí passa as setas. Então é interessante que vocês saibam pelo menos montar o diagrama de Linus-Pauling. Beleza? Bom, visto isso, vamos começar a entender algumas características, alguns pontos interessantes dessa distribuição. O primeiro deles é a camada de valência. O que é a camada de valência de um átomo? É aquela camada mais externa do meu átomo, é a camada mais externa. E aí, o que é importante mostrar para vocês? Esse 1 aqui é o nível do subnível. E o S é, de fato, o subnível. Então, o 1S quer dizer que é o subnível S do nível 1. O 2S quer dizer que é o subnível S do nível 2. O 2P quer dizer que é o subnível P do nível 2. E o 3S, subnível 3, aliás, subnível S do nível 3. 3P, subnível P do nível 3. 4S, subnível S do nível 4. Então, a camada de valência vai ser sempre a camada mais externa do átomo. E qual é essa camada mais externa? É a camada que tem o maior número de nível. E, por coincidência, esse nível também é aquele número quântico principal que a gente viu lá atrás, lembra? Ele é o número quântico principal. Então, a camada de valência é a camada que apresenta o maior número quântico principal, que é o maior número de nível. Por exemplo, olha o caso do lítio. A distribuição eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. Vamos lá, eu tenho aqui a camada 1,
tem aqui a camada 2. Então, qual é a camada de valência? É a camada composta pelos subníveis, aliás, é a junção dos subníveis da camada 2. Nesse caso aqui é só 2s1. Olha para o carbono. O carbono a gente tem 1s2, 2s2, 2p2. Então a gente tem aqui a camada 1 e tem a camada 2. Qual vai ser a camada de valência? A camada de valência vai ser a camada 2. Vai ser essa camada 2 aqui. Né? E a camada 2, ela é composta, relembrando, ela é composta por todos os subníveis da camada 2. Então aqui eu tenho 2s2 e 2p2. Então eu tenho 2s2 com 2 elétrons e 2p2 com 2 elétrons. Logo, na minha camada de valência, eu tenho no total 2 mais 2, 4 elétrons. Show? Tem que pegar todos os subníveis da camada de valência e somar os elétrons para saber a quantidade de elétrons. Total. Olha aqui o nosso próximo exemplo do galho. Vamos lá, no galho eu tenho camada 1, tem a camada 2 aqui, tem a camada 3 e tem a camada 4. Apesar da... Repara que não está em ordem linear. Ó. Camada 1, camada 2, camada 3, 3, aí pula para 4, vai para 3 e vai para 4 de novo. Isso é uma consequência do diagrama, beleza? Uma consequência da forma que o diagrama é disposto, porque é assim que funciona. Os subníveis de ordem crescente, a ordem crescente dos subníveis é essa aqui. Agora vamos lá. Qual vai ser a camada de valência? A gente viu que a gente tem aqui a camada 4. E quais são os subníveis da camada 4 que a gente tem? A gente tem o 4s2 e tem também o 4p1, que apesar de não estar junto, também existe aqui. Logo, a minha camada de valência é quem? É a camada 4s2, é a camada 4, né? Que é composta no galho pelo 4s2, 4p1. E no total tem 2 mais 1 elétrons, que vão dar 3 elétrons. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Fazer mais um exemplo aqui. Espera aí. Exemplo. Aqui a gente tem o antimônio, beleza? A gente tem ali o antimônio ali embaixo. Vou fazer o exemplo do antimônio aqui. O antimônio, galera, olha só, repara numa coisa. Vamos ver a distribuição eletrônica dele. Camada 1, né? Camada 1, camada 2, camada 3, ok. Camada 4 e ó, chegou na camada 5 aqui. 5s2 e tem também o 5p3. Então, qual é a camada de valência? A camada de valência do antimônio é a camada 5, que é composta no antimônio pelo 5s2 e pelo 5p3, tá vendo? Camada de valência composta pelo 5s2 e 5p3. E quantos elétrons tem no total? Só somar. 5s2 tem 2 elétrons. 5p3 tem 3 elétrons. Então, somar o do S com o do P vai dar quanto? Vai dar 5. Ah, professor, e se eu tivesse subnível D? 5D alguma coisa. Aí você também ia somar os elétrons do subnível 5D. Beleza? Porque também é da camada 5. Olha no caso do urânio. Vamos lá, no caso do urânio. Tem a camada 1, camada 2, 3, 4, tem a 5, tem a 6, tem a 7. Né? Tem aqui a camada 7. E só tem aqui o 7s2. Então a camada de valência do urânio é a camada 7, que tem o subnível 7s2 e que tem no total 2 elétrons. Beleza? Então, a gente já aprendeu a identificar a camada de valência. Agora o que a gente precisa também é aprender a identificar o subnível mais energético. O que é o subnível mais energético? O subnível mais energético, bom, a gente sempre distribui em ordem crescente de energia dos subníveis. Então, qual é o mais energético? Se está em ordem crescente, o mais energético vai ser o último. E de fato é. Aqui, ó, no caso do lítio, 1s2, 2s1. Quem é o subnível mais energético? O último, 2s1. No caso do carbono, de novo, 1s2, 2s2, 2p2. Qual é o subnível mais energético? O 2p2. Repara que o subnível mais energético não necessariamente é da camada de valência. Por exemplo, aqui, olha o do urânio. A camada de valência do urânio, a gente viu ali em cima. A camada de valência do urânio é aqui, está aqui do lado, é a 7s2. Mas qual que é o último subnível do urânio na distribuição eletrônica? É o 5f4. Então, o 5f4 é o meu subnível mais energético. E o último elétron do subnível 5f4 é o que eu vou chamar de elétron diferenciador. O último elétron do subnível mais energético, o último elétron do subnível mais energético
é o que a gente chama de eletrodiferenciador. Isso vai ficar mais claro um pouquinho mais ali para frente. O próximo tópico que a gente vai aprender é a distribuição eletrônica geométrica, que nada mais é do que uma reorganização da distribuição eletrônica em subníveis. Nesse caso aqui, eu falei para vocês anteriormente que ficava embaralhado. A gente viu que de fato fica. Porque eu tenho aqui, ó, por exemplo, 3P6, aí eu vou para o 4, volto para o 3 e vou para o 4 de novo, tá vendo? Na geométrica, a gente agrupa esses caras pelas camadas. Então, por exemplo, no zinco, se eu fizesse a distribuição eletrônica dele, eu não ia encontrar dessa maneira. Eu ia encontrar assim, ó. Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos, olha só. Vamos primeiro pegar aqui o diagrama. Vamos fazer, o zinco tem 30 elétrons. Vamos distribuir os 30 elétrons do zinco, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos distribuir os 30 elétrons do zinco. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, né? Até aqui já foram quantos? 2 mais 2, 4. Beleza? 4. 4 mais 6, 10. 12, 18. Aí vem o 4s2, 20. Depois 3d10. Então essa aqui é a distribuição eletrônica do zinco em ordem crescente de energia dos orbitais. Beleza? Só que se eu quisesse reorganizar os elétrons, reorganizar os subníveis, de modo que as camadas ficassem, que os subníveis de mesma camada ficassem próximos, o que eu ia fazer? Eu ia reescrever isso aqui colocando na seguinte ordem, que é essa ordem que está bem aqui para a gente ver. Ó. Essa ordem que está bem aqui. 1s2, que é o subnível da camada 1, o único subnível da camada 1. 2s2, 2p6, que são os únicos subníveis da camada 2. Depois, da camada 3, eu tenho 3s2, tenho 3p6 e tenho 3d10 que está aqui no final. Então, eu vou juntar eles. Vai ficar 3s2, 3p6 e 3d10. E no final, o 4s2. Então, eu coloquei eles em ordem crescente do número de camada, né? Número da camada, né? E isso eu chamo de distribuição eletrônica geométrica. Eu só reorganizei a distribuição eletrônica do zinco, que foi feita anteriormente em subníveis. Fechado? O próximo tópico é a distribuição eletrônica em níveis. E aí, é bem parecido com essa daqui. A diferença é que eu vou chamar cada uma das camadas pelo nome, ao invés do número. Então aqui, ó, na do lítio, 1s2, 2s2. A camada o nível 1 é a camada K. Então, na camada K, eu tenho quantos elétrons? Tenho 2 elétrons, está bem ali em cima, né? Tem 2 elétrons. Então, na camada K, tenho 2 elétrons. Na camada L, que é a camada 2, eu tenho 1 elétron. Vamos olhar aqui, vamos pular para o caso mais extremo, que é o caso do urânio ali. Camada K, eu tenho quantos elétrons? Tenho 2 no 1. Beleza? Porque no 1s, no nível 1, eu tenho 2 elétrons. E nível 1 é a camada K. Agora, no nível 2, vamos ver, no nível 2, eu tenho aqui 2s2 e 2p6. Então, no nível 2, que é a camada L, eu tenho 8 elétrons. Fechado? No nível 3, vamos ver. Nível 3 eu tenho aqui, ó, 3s2, 3p6 e tenho 3d10, né? Então, nível 3 é a camada M, né? KLM. KLM. Então, eu tenho no total 2 mais 6, 8, mais 10, 18 elétrons. E assim eu vou fazendo para cada uma das camadas. Ah, camada 4. Tem aqui, ó, 4s2, 4p6, tenho 4d10, tenho 4f14. Somando isso tudo, vai dar 32. Então, na camada N, que é o nível 4, eu tenho 32. No O, que é o 5, vamos ver. 5s2, 5p6, 5d10, não é isso? 5s2, 5p6, 5d10. E tem mais algum, cadê? Tem mais algum? Tem mais algum? Não, é só esse mesmo, né? Então, assim, eu vou somando a quantidade. Tem assim aqui, o 5f14, achei. Então, aqui, ó, 5s2, 5p6, 5d10. Quanto que vai dar no total? Vai dar 4 mais 6, 10, mais 10, 20, mais 2, 22. Então, no nível 5, na camada O, tenho 22. E assim por diante. Beleza? Nosso terceiro tópico, é a distribuição eletrônica em orbitais. E aí, para isso, eu vou primeiro precisar que vocês entendam a regra de Rand, ou
princípio da máxima multiplicidade. Esse princípio é o princípio que vai nortear como a gente vai distribuir os elétrons, beleza? E isso deve ser feito da seguinte maneira, aqui, a partir daqui. Ó. Primeiro, cada orbital de um mesmo subnível será preenchido com um elétron, e quando todos os orbitais tiverem um elétron, o segundo elétron de orbital poderá ser colocado nesse orbital. Como assim? Olha só, vamos ver na prática que vai ficar mais fácil. Olha só, vamos ver na prática que vai ficar mais fácil. Vamos lá, deixa eu fazer aqui um texto aqui, separado aqui. Ó. O lítio, a gente viu que tem 3 elétrons. Vou copiar até o mesmo exemplo daqui de baixo. Então, a distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s1. Não é isso? 1s2, 2s1. Beleza. 1s2, 2s1. E aí, galera, a gente viu lá em cima que o subnível S tem só um elétron. Então, vou colocar aqui, ó, tem só um orbital. Que a gente representa o orbital com um quadradinho. Então, esse daqui é o orbital do subnível 1s, né? Quantos elétrons eu tenho no subnível 1s, na distribuição eletrônica do lítio? Eu tenho aqui, ó, 2 elétrons, tá vendo que é 1s2? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro elétron, lembrando que a gente representa os elétrons, com setinhas. Vou colocar o primeiro elétron apontando sempre para cima. Então, aqui, ó, apontando para cima, coloquei o primeiro elétron, beleza? E aí, se eu tivesse um outro orbital aqui depois, eu passaria para o outro orbital e colocaria, eu passaria para o outro orbital e colocaria outro elétron para cima nele, aqui. Então, teria um outro orbital ali, eu colocaria ali nele para cima, uma outra setinha para cima, até que se acabem todos os orbitais disponíveis. Como eu só tenho um, coloquei um elétron e já acabou. Só que no subnível 1s2 eu tenho quantos elétrons? Tenho 2. E aqui eu só tenho 1. Agora eu vou ter que representar o outro elétron aqui dentro, mas com o spin trocado. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que eu representava o spin para cima e para baixo? O elétron como setinha para cima ou para baixo, dependendo do spin? Setinha para cima, o spin é menos meio. Setinha para baixo, o spin é mais meio. Mas a gente vai ver isso ainda. Então, fiz aqui o do 1s. Agora eu vou para o 2s. De novo, o subnível é S. Então tem um quadradinho só. Né? Então aqui um quadradinho, que é o 2s. Beleza? É o 2s aqui. Aí vamos lá. Quantos elétrons eu tenho no subnível 2s do lítio? Tenho um elétron só, que é 2s1. Então, já que é 2s1, eu vou colocar uma setinha só. E a setinha, ela vai estar para cima, porque eu sempre coloco para cima primeiro. Então, aqui tenho a distribuição eletrônica em orbitais do lítio. 1s2, 2s1. Vamos ver agora um exemplo um pouquinho mais complicado, que é o do carbono, que está até ali também. Para o carbono, vou fazer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Então, vamos lá, de novo. Começando pelo 1s. Subnível S, a gente viu que tem um orbital só. Então, aqui a gente tem o 1s. Aqui está o 1s do carbono. Quantos elétrons eu tenho no subnível do carbono? No subnível 1s do carbono, eu tenho 2. Então, coloco o primeiro um para cima e coloco o outro para baixo aqui. Vamos agora para o 2s. Como é que vai ficar para o 2s? Para o 2s, de novo, fazer aqui o orbital único do S, do subnível S. E ele é o 2s. Está aqui, o 2s. E aí, né, 2s2? Então, dessa vez, eu tenho 2 elétrons no subnível 2s do carbono. Então, eu vou colocar uma setinha para cima, de novo. Como acabaram os subníveis, vou voltar colocando uma para baixo. Agora, olha no 2p. O P, lembra comigo que o P tem 3 orbitais. Então, eu vou fazer aqui, peraí. Um quadradinho, que é um orbital. 2 orbitais. 3 orbitais. Não está muito alinhado não, mas paciência. Vou ajustar aqui na medida do possível, né? Fica complicado fazer isso no mouse. Pronto, tá ali. Mas aqui são idênticos, tá? São idênticos. Aí, esse aqui é o 2p. É o 2p do carbono. E esse 2p tem quantos elétrons? Tem 2 elétrons. Então, eu vou começar a colocar. Vou colocar sempre da esquerda para a direita.
da esquerda para a direita. Então, coloquei aqui no primeiro. Aí, diferentemente do 1s, eu não vou colocar logo o outro elétron aqui assim. Eu vou fazer o seguinte, eu não tenho um orbital depois desse, não tem esse orbital aqui? Não tem esse orbital ali do meio? Que eu vou circular em vermelho aqui agora? Não tem esse orbital? Eita! Não tem esse orbital ali? Então, eu vou preencher todos eles até que me acabem meus elétrons, ou até que cada um deles tenha um elétron apontando para cima. Então aqui, ó, pronto. Fiz 2p2. Ah, professor, e se fosse 2p4? Aí vamos lá, 2p4. Coloquei 1, coloquei 2. Aqui, ó, seria se fosse 2p3. Cada um deles tem um elétron para cima agora. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que voltar para o primeiro e ir completando para baixo. Nesse caso aqui, a gente tem um 2p5, né? Eu tinha falado 2p4. Mas no caso do carbono, a gente quer só o 2p2, né? Então eu vou distribuindo. Coloquei um para cima, coloquei um para cima. 2p2. Ah, 2p3, colocaria mais um. 2p4. Aí eu ia voltar e ir colocando para baixo até fazer o 2p6. De modo que cada um dos orbitais tenha 2 elétrons no máximo. Beleza? É basicamente isso. Isso é distribuição eletrônica em números quânticos. Agora, vamos supor o seguinte. Vamos supor que você queira descobrir os números quânticos do elétron diferenciador do carbono. Lembra que o elétron diferenciador é o último elétron a ser colocado do subnível mais energético? Quem foi o último elétron a ser colocado no subnível mais energético? O subnível mais energético é esse daqui, é o 2p2, né? Ele é o subnível mais energético. E quem foi o último elétron que eu coloquei dele? Foi esse carinha aqui, né? Foi esse carinha aqui. Então vamos achar os números quânticos dele. Vou colocar aqui, ó, os números quânticos. Primeiro, o número quântico principal é o número da camada, o número do nível. Qual é o nível dele? Não é 2p2? Então, esse númerozão da frente, o 2, é o número quântico principal, que vai ser 2. Qual é o secundário? O secundário vai ser referente ao subnível. Lembra que o subnível S é P, o subnível D. O subnível S é P, o subnível D. Aliás, o subnível S é. Ih, caramba! O subnível S é 0, o subnível P é 1, o subnível D é 2, o subnível F é 3, né? Então, como nesse caso é 2P, eu vou colocar quem? Vou colocar o do subnível P, que é 1, né? E lembrando aqui, deixa eu colocar aqui uma outra caixinha de texto. Ó, S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3, né? Isso aqui para subnível, aliás, para número quântico secundário, né? Quantidade de elétrons já viu que é 2, 2, 6, 10 e 14. Mas, enfim, voltando aqui, então, como está no subnível do tipo P, como está no subnível do tipo P, o meu número quântico secundário vai ser igual a 1. Isso vocês têm que decorar, tá? Agora, o ML, que é o número quântico terciário, que é o magnético, beleza? A gente tem o primário, o secundário, agora a gente tem o magnético. O magnético vai indicar a gente o quê? Lembra que era o orbital? E que os orbitais tinham valores específicos, lembram? Que sempre ia, deixa eu colocar aqui, ó, que o mais da esquerda era sempre o do meio era o 0, né? O meio era o 0. Aí o primeiro era menos 1. Aí da direita, eu ia diminuindo para a esquerda e aumentando para a direita. Então aqui eu tenho 0, menos 1, e aqui eu tenho o mais 1, né? Esse meu último elétron, ele está em qual subnível? Está no subnível, aliás, está em qual orbital? Está no orbital de número 0. Então o ML dele é 0. E por fim, o spin dele, que é o MS, não foi uma setinha para cima? Então o spin dele, pela convenção, é menos meio. Beleza? Então esses aqui são os números quânticos desse elétron aqui que eu circulei em verde. Show? Ah, e se eu quisesse fazer de outro elétron? Sei lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Se eu quisesse fazer de outro elétron, se eu quisesse fazer, por exemplo, do elétron que eu vou circular ali agora em verde para a gente. Se eu quisesse fazer desse elétron aqui. Melhor, se eu quisesse fazer desse elétron aqui. Vai ficar melhor. Como que ia ser? Vamos de novo. Número quântico principal é a da camada. A camada dele é 2. Número quântico secundário, ou azimutal,
é o do subnível. O subnível é P, então vai ser 1. O número quântico magnético é o do valor do meu orbital, né? Eu apaguei, mas deixa eu recolocar aqui para a gente ver. Vai ser sempre -1, 0 e mais 1. -1, 0 e mais 1. Nesse caso, o elétron circulado ali está no -1. Então, aqui, o ML dele é -1. E o spin dele, que é o MS, vai ser quanto? -meio também, porque ele também está para cima. Então, é assim que a gente distribui os elétrons por orbitais. E é assim que a gente identifica os números quânticos desse elétron. Se eu estiver falando desses números quânticos aqui, eu estou falando necessariamente desse elétron aqui. E vice-versa, se eu estiver falando desse elétron, eu estou falando desses números quânticos. Porque é para isso que os números quânticos servem, para indicar a posição do meu elétron na distribuição eletrônica. Beleza, galera? Então, é basicamente isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, procure nossa aula ao vivo, onde a gente vai resolver as questões e vai poder interagir melhor com vocês. Desejo a todos um forte abraço, estudem e se cuidem, tá bom? Não saiam de casa. E valeu!